Então ele me permite isso também. Claro, tem a técnica, existe lá uma capacitação, né? A capacitação é longa? Não, ela tem 2 horas, ela vai te dar todo o conceito e a matemática. É simples, a matemática é extremamente simples, tá? Será? É simples. A cara do maluco, que medo. Não, é Não, simples. não, Valéria, a gente tá falando Assim, eu para consigo seres fazer, humanos né? igual a gente. Não, mas seres é humanos extremamente normais que não simples, tu vieram de entender o que é avião. uma distribuição gaussiana, onde ela tá, né? Tu vai 0x% sobre a porcentagem, aliás, sobre o preço do dólar ou do índice. Eu preciso calcular, tem que ter calculadora, qual é HP? Não, já está no gráfico. Uhum. Tu só vai entender o porquê. E então tem os pontos de entrada, às vezes tu Melhor. entra numa ponta, aquela descarrega, tu já fez um caixa, aí tu entra na outra. Então, isso tira muito da subjetividade, tu trabalha a amplitude dos movimentos do gráfico, e como você tem uma divisão financeira do capital, você sabe qual é o seu stop do dia. E você tem a certeza que não vai ter uma sequência extremamente longa e somatória de prejuízos consecutivos. Vai ter alguns, da mesma forma, vai ter uma sequência de lucro também, às vezes. Mas ele é disciplinador e dá uma clareza muito Mais grande. objetivo, eu acho. Sabe? É, e eu imagino que assim, a partir do momento que se a pessoa ela acaba tendo essa sequência, na verdade é de uma má aplicação e não da técnica em si. Então eu digo assim, gostei, vou pegar a plataforma, vou sair fazendo. Não, existe uma capacitação Sim. de 2 horas, mas o mais importante são o que a gente solicita e fornece 3 meses de sala, Uhum. que são em torno de 60 pregões, Suporte mesmo. suporte, em torno de 180 horas de trade, que é entre 9 da manhã e meio-dia, que é o horário quente das operações, né? Depois o mercado começa a tomar tendência, ele vai carregar e não descarrega mais. Então, existe o preço de movimento e o horário de atuação. Eu imagino que o treinamento do comportamento da pessoa também em relação lá à dentro- técnica também, né? E lá dentro da Isso é sala importante. tem um professor, que eu me orgulho muito, que foi um Esse cara do que Rafa é legal. apanhou no mercado, né? Eu posso dizer aqui porque ele conta a história dele. Ele perdeu foi do ali projeto também. 200 mil em 2 anos. E em 8 meses ele recuperou 200 mil. E hoje é um professor da sala e é um cara que vê o mercado de outra forma. E é o nosso braço direito lá dentro, né? É a pessoa de confiança. Então eu não teria um professor melhor do que um perdedor, um loser do mercado que se tornou um grande vencedor. E eu digo, eu opero dentro de um tamanho pequeno, relativamente pequeno, não todos os dias, e ele opera todos os dias de uma forma vendo educacionalmente para os alunos, mas no outro computador de uma forma bem mais pesada. Então, ele é o cara que realmente opera maior no gradiente, bem maior do que eu, com mais lucratividade, com tudo, né? E todos os dias. Eu Até abandono então, uma semana, eu opero penso por na esporte. outra, vou pra praia. Eu não tenho muita regra, não. Mas assim, ó, não haveria para mim nada mais justo do que botar um exemplo desse como professor. E eu digo na sala que qualquer um pode ser como o Rafael. E a gente tem muitos lá. Mas temos problemas, eu tenho que ser honesto em dizer. Quem perde no gradiente linear é o mesmo cara que rouba na academia. Eu quero ganhar Aí, Vitinho, relativamente para um capital. O Vitinho tá com o braço quebrado aí, ó, não é à toa, né, Vitinho? Ó, eu quero ganhar relativamente para um capital de 20 mil reais. Nossa, a sorte está do meu lado, eu vou deixar 5 pisar lá, na porque vai acelerador, tudo dar certo. Então, ele vai tomar 1, 2 dias de stop, ele já está medroso, ele já não tem capital. psicológico, né? Quando vem a sequência de Boa. vários dias de ganho, ele está sem lastro financeiro ou sem lastro psicológico para isso. Né? Sem Interessante. lastro emocional. E no mercado, só para concluir, isso existe em todas as dimensões. Então, a gente fazia monitoria. Isso que eu ia falar, pra você falar como a gente usa o gradiente no swing trade. E no swing trade também existe um sistema gerencial, que a gente faz um gradeamento de compra. Claro, as pontuações são bem mais amplas, o lastro tem que ser muito bem calculado e vai ter um drawdown mais pesado, mas ele te entrega muito dinheiro. Ele dá muito ruído, dólar e índice. E a gente nota que às vezes o operador grande também, ele vê aquela injeção de dinheiro e ele quer se alavancar. E ele não aguenta
um certo drawdown, uma certa baixa na carteira. Mesmo que o mercado caia, se ele fica dando um ritmo muito pesado de ganho, começa a alimentar, puxando o preço médio. até porque e se o cara for começar a querer medir essa vol, o próprio fato de, dependendo das pancadas que ele dá, penaliza, né? Porque a vol penaliza para cima também. Então, o que eu vejo? Se tu não acompanhar por um longo tempo e botar no trilho um operador, seja pequeno ou seja grande, a convicção dele que a sorte anda de mãos com ele vai dar uma escorregada. E eu peguei pessoas extremamente disciplinadas que, quando acabaram a monitoria, foram fazer X operação e eu disse, não faça isso. Eu já ouvi essa história. Não, mas eu tô convicto que tá bom o resultado. Tá ultrapassado. Não faça isso. Tá ultrapassado, né? E aí, né, dá aquele range de final de ano. E eu disse, o que tu fez? Eu fui vendendo, enrolando. Cara, tu não sabe que final do ano tem uma corrida, que todo final de ano tu tá em posição comprada, que 75% das vezes o mercado sobe, só 25% cai, e mesmo assim ele cai moderadamente, e quando sobe, ele sobe para fechar bem o ano.